Olá, bem-vindo ao meu canal Trabalho e Renda. O tema de hoje é como ser autoconfiante em uma entrevista de seleção. Uma dica importante que você deve ter em mente é que seleção, processo seletivo, é um processo de escolhas mútuas. Essa é a primeira coisa que você deve saber e se comportar. Você está indo para um processo não para ser somente escolhido. Você está indo para um processo onde você também está fazendo as suas escolhas, literalmente. De repente você já tem 2 ou 3 propostas em andamento. Você vai comparar. Então é importante que você saiba disso e se comporte assim, que você está aproveitando as duas situações. Mostre isto, que você não está só sendo escolhido, que você até pode surgir oportunidades na seleção. Você já está participando de algum outro processo? Você pode dizer, estou participando de um outro processo, estou numa fase interessante, mas eu ainda estou escolhendo uma proposta que seja muito boa para mim e muito boa para o tomador de serviço ou para o empregador. Isso é uma verdade absoluta, mas na prática, pelo que eu tenho visto ao longo da minha trajetória profissional, nem as empresas e seus selecionadores, entrevistadores, nem os candidatos, em sua maioria, se comportam com essa premissa. De um lado, por parte das empresas, através dos seus entrevistadores, selecionadores, ou empresas especializadas em recrutamento e seleção, eles não se comportam com essa premissa absolutamente de que está havendo uma escolha mútua. A realidade, eles se comportam como se fossem os donos da bola. São os senhores das decisões. Você tem que se virar nos 30, como diz o Faustão. Prometeu. Muitas vezes se comporta como se não estivesse a serviço de alguma empresa, a serviço de algum processo. Eles perdem a oportunidade de olhar para você como sendo um profissional que tem os recursos e as qualidades necessárias para aquele perfil. Eles perdem a oportunidade de estimular você a se soltar, a se apresentar melhor para o processo. Eles causam em você uma fobia. Já recebi gente, eu fui falar naquela empresa, eu fiquei tão desconfortável, eu não conseguia falar, porque o cara só me fazia perguntas muito diretas, perguntas muito fortes, ele não me deixou à vontade, eu não deixava falar, ou seja, o entrevistador não foi capaz de colocar você naturalmente o máximo possível. Ele estava despreparado, porque o entrevistador está ali, a serviço da empresa, ele está ali para tentar tirar de você o seu melhor. Ele tem que saber que você, em princípio, é o lado fraco da moeda, e que você está fragilizado em termos, e que você precisa de tempo para se aproximar daquele processo. Por outro lado, os candidatos, em sua maioria, fazem o jogo desses profissionais. Assumem uma postura passiva, de extrema dependência. Eles deixam esse entrevistador e esse headhunter conduzir todo o processo. Fica acuado, tem medo de fazer pergunta, tem medo de olhar do lado, não se mexe na cadeira, porque o ambiente está tal que ele entra no jogo desses entrevistadores. E aí, o processo só tende a caminhar por fracasso, tanto para o candidato quanto para o entrevistador. Então, o que eu desejo e que você deve torcer é que os entrevistadores tenham essa postura. E você vai perceber quando eles começam a te colocar à vontade ou quando eles começam a te constranger. Você vai perceber esse tipo de coisa. E nisso você tem que agir. Se você percebe que ele está sendo rude com você, te constrangendo, você se posiciona. Não abaixa a cabeça, não. Procura não fazer o jogo desses maus profissionais. Seja hábil. Jogo de cintura. Veja bem, você não pode confrontá-los. Não é uma boa confrontá-los. Mas você também não pode ser passivo, dependente, assustado. Você tem que ter jogo de cintura nessa hora. Às vezes eles fazem isso justamente para provocar em você essa situação. Às vezes é um jogo. Às vezes não é o jeito dele fazer essas coisas. Às vezes pode ser parte da dinâmica. Vamos estressar o candidato porque nós queremos uma pessoa que saiba reagir mediante uma estresse. Isso pode acontecer. Não é despreparo dele. Pode ser Então você tem que estar atento a essas coisas. Então, de se comportar e reagir em cima dessa situação. Então, considere essas observações. Em especial esta que eu disse para vocês. Você está procurando emprego.
Você está extremamente necessitado daquele emprego, obviamente. Mas as empresas também estão te procurando e elas estão extremamente necessitadas da sua experiência, do seu potencial, do seu talento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no meu canal e logo abaixo você tem um link que você pode ler um texto que eu detalhei todo esse aspecto da autoconfiança numa entrevista de seleção. Muito obrigado!